é a terra encantada do eu mereço e por isso mesmo, nessa família nuclear, a noção de obrigação é muito frágil. Não é assim que a visão cristã entende o papel da família. Como a gente pode resgatar o ambiente familiar como fabricação de humanidade? Olá, mais um episódio do Extraordinário. Bem-vindo ao episódio 4. E esse episódio é uma continuação do tema que a gente trabalhou no episódio 3, que é a regra de vida. Só que nesse episódio agora a gente vai aplicar no contexto familiar. Qual a importância de organizar o seu tempo e o seu espaço na vivência da família, buscando colher frutos duradouros, não só para você, mas para as pessoas que você ama. Se você não assistiu o episódio 3, é importante que você vá lá e veja esse episódio para que você entenda melhor o contexto da regra de vida e como ela pode transformar a sua caminhada cristã. Se você está aqui, eu peço que você inscreva no nosso canal, dê um like, continue acompanhando essa jornada extraordinária para o seu crescimento. Muito obrigado, tenha um ótimo vídeo. Bem-vindo ao Extraordinário, espero que você esteja aproveitando o máximo. Esse mês a gente está falando sobre regra de vida e agora eu quero fazer algumas aplicações da regra de vida para a vivência familiar. Eu quero começar listando para vocês um número de pessoas bastante importantes, pessoas bem-sucedidas, tá bom? Dá uma olhada nessa lista, ó. 13 reitores, 65 professores universitários, 75 oficiais militares, 80 servidores públicos, 60 autores, 30 juízes, 100 pastores, 100 advogados, 3 senadores e 1 vice-presidente. Do que você imagina que eu estou falando aqui? Você imagina que eu estou falando de uma grande instituição de ensino? Os alunos mais bem-sucedidos dessa instituição de ensino? Talvez está falando de uma cidade de relevância nacional, mas se você pensou nessas coisas, você se enganou. Eu estou falando da descendência de um casal, Sarah e Jonathan Edwards. Essa é a descendência que um estudioso, um educador, fez um levantamento da árvore genealógica conectada a esse casal, Jonathan e Sarah Edwards. E a descendência deles a partir dos 11 filhos que eles tiveram. Esse casal viveu mais ou menos no século XVIII, período colonial americano. O Jonathan Edwards foi um filósofo, um pastor, e ele participou do Great Awakening, que foi um movimento de avivamento espiritual que aconteceu lá nos Estados Unidos, muito importante, mudou os rumos da colônia, mudou os rumos do país, ainda é estudado esse período. Mas o que marcou mesmo aqui a vida desse casal, na minha visão, nem foi tanto o papel dele no público. Incontestavelmente, assim, o Jonathan Edwards talvez esteja entre os maiores filósofos que os americanos já produziram e certamente um dos maiores pastores daquela nação, mas o legado que eles deixaram para a família é impressionante. E o que marca o legado daquela família? É a decisão firme de um casal de fazer da sua vida doméstica o seu maior e prioritário compromisso com o mundo. Quando a gente fala de regra de vida e família, a gente necessariamente está falando em um comprometimento específico com a sua casa. Perceba que essas gerações, né, são 1.400 pessoas que vieram dessa árvore genealógica, impactaram o país de uma forma absurda, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, mas acima de tudo espiritual. Porque esse casal, Jonathan e Sarah Edwards, eles decidiram que dedicariam na formação moral, espiritual, acadêmica dos filhos. Só que tem um desafio pra gente hoje. Eu sei que se você está no Extraordinário, você quer vivenciar isso. Ainda que você ainda nem seja casado, ainda que você ainda nem começou a namorar, talvez você está solteiro. Mas você tem que ter essa visão de que a família é um desaguar das suas decisões agora. Por isso que é importante você começar a se localizar no tempo e no espaço para que as próximas gerações possam ser impactadas. Esse tema do impacto da criação de filhos nas futuras gerações é extremamente interessante porque um outro estudo foi levantado de um criminoso dos Estados Unidos, mais ou menos ali na mesma época, e levantou-se então as futuras gerações daquele criminoso. E o que a gente percebeu é que tem um número absurdo de outros criminosos, de prostitutas, de pessoas que tiveram vidas extremamente complexas. Então veja, você inevitavelmente vai deixar um legado para as futuras gerações. As decisões que você toma hoje vai acabar trazendo bem ou mal para o mundo. Se você quer esse diferencial, você tem que começar exatamente agora. Você já fez a sua regra de vida lá, você já fez um planejamento. Eu imagino que você está trabalhando, como eu estou trabalhando nisso,
isso. Só que agora você tem que começar a considerar as pessoas da sua família que estão em volta dessas suas decisões. E eu queria gastar um pouquinho de tempo aqui pensando sobre o contexto, o desafio que quem quer priorizar a família hoje em dia enfrenta. Inevitavelmente, nós estamos vivendo em um mundo contemporâneo, com uma indústria forte, com um sistema econômico forte e que acaba impactando a forma que a gente vive a família, tá? Então é impossível você pensar numa regra de vida sem considerar como a família funciona hoje, independente da sua visão de mundo. Existe uma regra de vida familiar imposta pelo tempo presente. Você só vai entender isso quando você olha a conceituação de família pelo sociólogo Carl Zimmermann. Ele viveu ali nos Estados Unidos, escreveu mais ou menos na década de 60 do século passado, e ele fez uma distinção de 3 tipos de família que ele identificou no curso da história. Eu vou falar rapidamente as 2 primeiras e a terceira que nos interessa mais, que vai impactar mais as nossas decisões, eu vou falar de um pouquinho mais aprofundado. A primeira família que ele identifica é a família que ele chama administrativa, ele chama de trustee family. São as famílias que surgem antes do Estado, antes das leis. É aquela família muito tradicional. Na figura do pai está concentrado o poder político, o poder de polícia, o poder econômico. Então todo mundo se aconselha com o patriarca. Aquela família patriarcal que até você percebe na Bíblia. Esse tipo de família dava pouca mobilidade para os indivíduos, né? Meu pai matava cabra, meu avô matava cabra, eu vou ter que matar cabra. Você tinha uma dívida com a sua família. Nessa visão de família, a sua família não existe só aqui e agora. A sua família é um contínuo, né? É uma constante das gerações que vieram antes, e você deve a elas a honra e o nome, e as gerações que virão. Então você age hoje pensando no bem da sua família. Sem esse tipo de família não tem nem o Estado. Carl Zimmermann vai falar sobre isso. Quando o Estado é organizado, surge um tipo de família que o Zimmermann chama de família doméstica. E o que é a família doméstica? É uma família que ainda tem uma tradição forte, só que ela começa a dar um pouquinho mais de mobilidade para os indivíduos. Então é claro, naturalmente as pessoas fazem o que os pais fizeram. Mas se você tem uma característica específica, um dom específico, essa família já permite mobilidade. Essa família é muito forte no ápice civilizacional de toda a civilização. Então nessa família você tem ainda um conceito forte de casamento, um conceito forte de responsabilidades. E você tem alguma flexibilidade para que os impérios, para que os governos, para que a sociedade possam ser produtivas. O que nos cabe aqui hoje, essa é a família que nos desafia, e eu quero que você perceba, eu não estou falando que existe a família ideal dentro desses 3 modelos. Cada uma tem as suas dificuldades, e no curso da história, o cristianismo colocou desafios para cada uma delas. Para a família atual, o Zimmermann chama ela de família atômica, e alguns outros autores chamam de família nuclear. O que é a família nuclear ou atômica? É a família que foi desenvolvida na sociedade industrial. Nessa família, o principal dela é o indivíduo. Normalmente a formação dessa família é assim: pai, mãe e poucos filhos, morando numa cidade e servindo a indústria. Então nessa família, as pessoas estão sempre saindo de casa para trabalhar e elas retornam para casa para fazer o quê? Para descansar e ser feliz. Nas outras famílias, perceba isso aqui, tanto na família administradora quanto na família doméstica, as pessoas estavam ali servindo também, elas estavam ali trabalhando, porque naquele arranjo de família, muitas vezes o pai, a mãe estava trabalhando dentro de casa, todo mundo tinha uma função. Na família atômica, que é a família que a gente vive hoje, o que acontece? A casa é só um refúgio do mundo, mas a casa que está ali na cidade, com pai, mãe e poucos filhos, todo mundo sai durante o dia, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, os filhos vão para a escola. E quando eles retornam para casa, o que eles fazem? Eles descansam e são felizes. Então perceba que na família atômica, segundo essa pesquisa do Zimmermann, a noção de papéis familiares é muito frágil. Além disso, a noção de casamento também é muito frágil. O casamento na visão atômica serve à felicidade individual. Você tem um parceiro para quê? Para que ele te faça feliz. Se o casamento estiver ruim, claro, na família atômica, o divórcio é uma coisa muito mais natural, muito mais fácil. Nos outros tipos de família, divórcio era uma coisa inviável, impensável. Só que agora, como o objetivo das pessoas na família é a felicidade, então você tem naturalmente uma família fragmentada. Porque olha só, quando a sua casa é um lugar de felicidade apenas, de bons sentimentos,
O que une esse núcleo de pessoas? Nada, apenas a felicidade individual. Então perceba que na família atômica, você objetifica os indivíduos para o seu bem. Entenda o que eu estou dizendo. Você casa para ser feliz, você tem filhos para ser feliz, você vive a dinâmica familiar para ser feliz. Isso é tão forte que um outro comentarista cultural chamado Christopher Lasch, ele vai falar que a família atômica ou nuclear se especializou nos afetos. Então justamente por isso a própria conexão entre pais e filhos está quebrada. Por quê? Porque o pai olha para o filho e fala assim, ele tem que se descobrir, ele precisa ser feliz, ele tem que se achar. Então essa casa, esse modelo de família não é mais uma casa que produz humanidade, porque você não está ali dentro para ser formado, você está ali para descansar. É por isso que você vê na família atômica essa dinâmica fragmentada. O pai chega em casa cansado, senta na frente da TV e fala, eu mereço. A mãe pega o seu celular, seu tablet, seu computador, senta no outro lado e diz, eu mereço. E os filhos também vão lá nas suas telas, nos seus videogames, e assim também eles dizem, eu mereço. Eu mereço. É a terra encantada do eu mereço, e por isso mesmo, nessa família nuclear, a noção de obrigação é muito, muito frágil. Todo mundo está focado no seu direito. Eu tenho um direito, eu quero que as pessoas me sirvam. Então veja que as pessoas são mais individualistas, elas são mais egoístas. Então eu quero que você entenda que a regra de vida da vivência familiar atômica, ou seja, essa família aí que você está inserida nela, que eu estou inserido nela, é uma regra de vida, ou seja, uma estrutura que favorece o individualismo, que favorece o imediatismo, que favorece essa percepção desengajada com a formação humana. Mas não é assim que a visão cristã entende o papel da família. Na visão cristã, a família existe para ser um núcleo, para ser uma vivência multifacetada e multicultural. Então você pega lá na família administrativa ou na família doméstica, o que acontece? Tinha sempre agregados na casa, tinha parentes, né? Você tinha pessoas ali servindo porque as pessoas dividiam as tarefas. Inevitavelmente, cada um tinha que fazer o seu papel, senão as coisas não saíam. Mas hoje em dia, quando eu falo assim da família atômica, né, e você percebe que é uma família que dá muito certo na classe média, por quê? Porque a classe média, a classe alta, elas têm condições de contratar, entre aspas, familiares. Entende o que eu estou dizendo? Você pode não ter um familiar ali para te acudir, mas você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, então você resolve um problema só numa questão financeira, mas o buraco, a fragilidade, a fragmentação continua, ok? E aí a grande questão é como que você vai ser uma família que tem conexão com o alto e uma conexão interna entre os membros sem que você transforme a dinâmica da família atômica. Ou, em outras palavras, como a gente pode resgatar o ambiente familiar como fabricação de humanidade? Então, a regra de vida na vivência familiar é fundamental para que você vença esse problema na sua casa. Quando a gente vai falar de regra de vida na vivência familiar, você vai começar a pensar assim, quando eu estou em casa com os meus familiares, eu estou fazendo o quê? Qual que é a forma que eu chego em casa? Quais são os momentos intencionais que eu crio conexão com os meus parentes? Quais são os momentos intencionais que eu crio conexão com a minha esposa? Veja bem, olha só, quando a gente fala de ordem dos amores, a gente entende o quê? Você tem que estar primeiro conectado com Deus, depois conectado com seu cônjuge, depois conectado com os filhos. Isso é uma ordem, ela não compete, ela coopera. Ela não compete, ela coopera. Quando você tem essa cooperação, o que você vai fazer? Na medida que você ama a Deus, você ama melhor o seu casamento, e na medida que você ama o seu casamento, você ama melhor os seus filhos. Então você não vai criar essa fragmentação. Então quando você vai pensar nessa estrutura que vai facilitar a conexão familiar, a gente vai precisar fazer algumas perguntas importantes. Você vai ter que olhar para as pessoas que estão à sua volta e começar a reconectar, a trazê-las de volta para essa fabricação de humanidade. Você vai ter que repensar a dinâmica das coisas que você faz em casa. E você vai ter que quebrar a sua cabeça em conjunto com as pessoas que estão próximas de você para que você reverta um processo. Veja, não tem como nessa altura do campeonato eu falar para você assim, você não pode mais ser uma família atômica. A realidade é essa. A gente não vai ter como mudar tudo. Às vezes eu vejo pessoas ali, até no Instagram assim, às vezes a mulher está no mercado de trabalho, aí ela vê esse problema do contato que ela tem com os filhos, aí ela fala assim, eu vou largar o meu emprego. Calma, calma. Talvez você hoje seja o arrimo financeiro da sua família, talvez você está ganhando mais que o seu esposo. Só o fato de você querer estar com os filhos o tempo todo não vai
garantir o seu esposo um salário para manter o custo de vida que vocês têm hoje. Então veja, não seja mais real que o rei. Isso é uma sabedoria bíblica. Você vai ter que ter um planejamento, compreender. Isso não é uma coisa que você vai fazer abruptamente. Você não pode jogar tudo pro alto e falar assim, a partir de agora não conte mais comigo. Vai ter que ter um planejamento. Na verdade, meus queridos, olha só, toda a nossa caminhada vai ser colocar os pingos nos is em cada uma dessas áreas da família. Quando a gente falar da oficina da família, eu vou ir lá com a lupa em cada uma dessas áreas para que a gente reverta esse processo de fragmentação familiar. Então, quando a gente vai falar da regra de vida, a gente vai pensar o macro agora. Vamos olhar como que é a nossa vida, como que a gente visualiza a nossa vida familiar, o que eu desejo para mim em 5 anos, o que eu desejo para mim em 10 anos, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso de abrir mão, o que eu preciso me comprometer para que daqui a 10 anos eu possa chegar nesse nível de maturidade. E a gente tem que entender que a forma que você ama impacta o mundo. Por isso que eu comecei com aquele exemplo ali do Jonathan e da Sarah Edwards. Você imagina que daqui a 5 gerações, alguém pode olhar para trás e ver você como um marco de transformação na história da sua família. Isso é uma coisa que eu tenho muito claro para mim. Eu recebo na minha vida hoje, espiritual, na minha vida moral, benefícios que eu não fiz nada por eles, porque pessoas, gerações atrás de mim, se sacrificaram e tomaram decisões boas. Não quer dizer que eu estou garantido a minha relação com Deus, não está garantida as minhas boas ações na família. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o caminho que eu recebi foi muito abençoado por uma série de grandes decisões que pessoas que vieram antes de mim fizeram. E muitas vezes você está agarrado na sua vida familiar, sabe por quê? Porque você ficou olhando para a vida dos outros e se comparando com eles e pensando assim, tá vendo, ó, minha vida tá muito ruim. Só que eu quero que você olhe pra mim aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Quero que você entenda o que eu vou te falar. Tem coisas que eu erro na minha vida, que diante de Deus é muito mais grave, talvez, do que o que você faz. Eu não sei a sua história. Sabe por quê? Porque dependendo da sua história familiar, dependendo do que você herdou, você já melhorou demais em relação ao que você herdou. Emocionalmente, do ponto de vista familiar, você entende o que eu estou dizendo? Então você tem que parar de se comparar com outras pessoas e você tem que entender que a hora da transformação é agora. Aquele termo ali, né? Que a gente lê lá em Atos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tem coisas que estão fora do seu controle. O passado é uma delas. Agora, a partir de hoje, na hora que você entrou e ouviu esse vídeo aqui, o que vai mudar no seu comprometimento para que você deixe um legado no mundo a partir das suas decisões familiares? Eu tô solteiro, André, tô solteira. O que eu faço? A forma que você vai conhecer alguém. Quando eu conheci minha esposa, tava passando por aquele momento ali a vida de todos os meus filhos. A gente acha que não, a gente acha que vai virar uma página mágica e aí os filhos vão aparecer. Mas a forma que eu iniciei o namoro com a minha esposa impacta a vida dos meus filhos. Porque isso tem tudo a ver com a harmonia no lar, isso tem tudo a ver com a cumplicidade do casal. De repente você começa um relacionamento completamente desequilibrado, aí o que vai acontecer? Você vai trazer problema para dentro do relacionamento, para dentro do casamento e para dentro da sua relação com os filhos. André, mas eu já fiz coisa errada demais. Eu já passei do limite. Talvez você tá aí até divorciada. Me divorciei. Não interessa onde você está. É hora de virar a chave. Não vai ser mágico. Não vai ser uma fórmula mágica que você vai falar assim, daqui 2 semanas eu sou uma outra pessoa completamente isso. Não, é uma caminhada. Mas veja, você precisa decidir. A minha família vai ser o lugar mais específico da minha demonstração de amor. Não quer dizer que tudo vai se resumir à minha família, porque isso está errado. Mas quer dizer que a minha vida vai ter que estar plenamente voltada considerando a esfera familiar. Porque o que a gente fala sempre aqui é o quê? Não existe sucesso exterior à família que custe a falência da família. É mentira, não é sucesso. Se o sucesso, do ponto de vista cristão, ele sempre é integral. Eu não tô falando que você tem que fazer tudo, tem que estar tudo perfeito, não é isso que eu tô dizendo. Mas você precisa caminhar em todas as áreas da sua vida. Então a gente tá instigando você a decidir, né? Para esse vídeo aí, se coloca de joelho e começa a orar. Para esse vídeo aí, escreve no papel aí agora. Escreve em um parágrafo. O que eu quero ser? Qual o tipo de pessoa, como eu quero ser lembrado pelas futuras gerações? Eu quero ser alguém que vai deixar uma marca negativa para as futuras gerações? Ou eu quero ser o primeiro de muitos que vão vir depois, com o meu sobrenome, que vão honrar o nome de Deus, que vão fazer diferença no mundo, que vão buscar a verdade, que vão estar comprometidos com construir, por onde passar, um lugar melhor.
E eu não tô falando aqui de reputação familiar, você tem que entender isso. Eu tô falando aqui de uma missão humana na Terra que passa pela família, que é o quê? Refletir a imagem de Deus, ser sal da terra e luz do mundo. Então aqui hoje tem que ser um ponto de guinada na sua decisão familiar. Você tem que olhar para esse exemplo da Sarah e do Jonathan Edwards e falar assim, eu também decido seguir com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, fazer o melhor dentro da minha família, dentro das minhas decisões de relacionamento. Ah, mas André, mas eu não sou perfeito, eu vou errar muito. Vai errar. Claro que você vai errar. Depois você abre a sua Bíblia aí em 1 João, a Carta Universal, e vai falar o quê? Se a gente fala que não peca, a gente está mentindo. Você está mentindo. Claro que você peca, mas você tem que confessar esses pecados e você tem que ter a consciência de que quem vai completar a obra é o Pai que está no céu. Entende o que eu estou dizendo? Como que isso vai impactar a sua casa e as gerações futuras vão ser, sim, muito agraciadas porque você permitiu ser um canal de transformação para Deus fazer a obra dentro de você. Então, muito obrigado. Desejo muito, 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 muito sucesso nessa guinada que você está tomando aí. E tenha certeza que Deus vai visitar as futuras gerações, porque essa é a promessa dele. Até mais. Deus abençoe.